Declaro abertos os trabalhos da presente reunião convocada em razão da aprovação do requerimento 344 de 2014, de autoria dos deputados Silvio Costa, Alice Portugal, Policarpo, André Zito, Chico Lopes, João Campos, Assis Melo, Gorete Pereira, para debater o esvaziamento do quadro de funcionários do Banco Central e os riscos de RH. Sem demais delongas, como dizia aqui, né, lá na minha terra, pelo deputado Policarpo, já chegou aqui, já convido para vir para a mesa, que é um dos autores também aqui do requerimento, né? É uma plenária de deputados aqui que assinou. Então, eu convido já para fazer parte aqui da mesa, além já do deputado Policarpo, também Nivalnete Pereira da Costa, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central, Bacen. Dário Marcos Piffer, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. E Marcelo Pereira, coordenador-geral da Secretaria de Gestão Pública do Ministério de Planejamento e Orçamento de Gestão, SINGEP. Já de imediato aqui, vou passar a palavra então para a doutora aqui, Nivalnete. Tá? Tem 15 minutos. Né? Vocês têm um outro microfone. Mas aí... Só um minutinho, Dona. É que o Dário que pediu que tem um vídeo aqui para apresentar aqui, em torno de 5 minutos antes, então a gente vai respeitar aqui para ele. Está esvaziado, que não tem independência, que é um banco ligado ao governo e que não deveria ser assim. A gente já perdeu a independência do banco e não pode fechar. Chega lá no Banco Central, cadeiras vazias, mesas vazias, e a gente quer um apelo dos colegas para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Tendo em vista que o quadro do Banco Central anteriormente, de 5.000 funcionários, baixou para quase a metade. E agora tem uma previsão agora de mais 600 aposentadorias. E o Ministério do Planejamento, que tinha feito uma sinalização de chamar no primeiro momento pelo menos 500 pessoas, só chamou 250. E está um caso desesperador. Nós temos 2.410 cargos vagos no Banco Central. Isso não é novidade, já estamos falando isso para todos os cantos. E em 2012, desde 2012, o Banco Central do Brasil vem pedindo ao MPOG autorizações para nomeações. No caso, em 2012, foram 1.730 só para repor vacâncias, para afastar um risco de apagão operacional. Mas aí, o MPOG, só 500, tá bom para você? Só autorizou 500 para esse concurso. Pois bem, aí para nossa surpresa, se 500 estava ruim, olha só, autorizadas 250 nomeações. Olha que beleza, 250 nomeações. Só 250 nomeações. 250 nomeações autorizadas agora pelo MPOG. Belém vai ter ali uma previsão de receber 12 especialistas agora dessa leva de 250 nomeações. Interessante é que
um técnico que já é servidor lá da Regional de Belém passou a ser analista. E yupi, que legal, ele está muito feliz. Então vamos corrigir aquele 12, não é 12, na verdade são 11 especialistas, né, que vão para Belém. Continuando, 9 servidores de Belém, da Regional de Belém e do Banco Central vão participar agora daquele processo de mobilidade, que é uma espécie de transferência. Então esses 9 agora estão felizes, vão voltar para casa, vão para outro lugar, já passaram ali sua etapa em Belém, contribuindo ali pelo sucesso da economia, e agora estão dando tchau porque vão respirar novos ares, e é isso aí. Então, corrigindo, o que era 11, na verdade, 9 vão sair na Regional de Belém, então vão receber ali líquido 2 servidores, 2 especialistas. O que mais que nós temos? O velho problema das aposentadorias do Banco Central. São 14 aposentáveis na Regional de Belém. Então, são 14 pessoas ali que estão ali também, dando um tchau, dando um chega, dando um basta, dando serviço, dando trabalho. Agora vão curtir umas praias ali em Salinas. E é isso aí. Então, esse 14 vai fazer com que aquele nosso 2 não seja 2 servidores, mas menos 12. Opa, como assim? Ainda cabe, em alguns órgãos, um reforço maior, como é o caso do Banco Central. Nós ficamos decepcionados agora, nós tivemos um diálogo para que o governo pudesse chamar 750, que não supriria as carências do Banco Central. É um órgão chave na política econômica e monetária do governo, e chamou-se apenas 250. Eu quero fazer um apelo à ministra Miriam, que tem atendido aos servidores, que tem feito... Fazer um apelo para que a presidenta Dilma, a ministra Miriam Belchior, possa efetivamente dar possibilidade a todos os 1.000 concursados em exames para analistas e técnicos do Banco Central do Brasil possam ser efetivados o quanto antes. Mais de 80.000 pessoas em todo o Brasil fizeram o concurso, 1.000 passaram e eles gostariam muito de todos iniciar o seu trabalho o quanto antes. Obrigado. Eliane, que o Banco Central também fez paralisação hoje, quer dizer, o Banco Central, que é a elite do serviço público, também está estrangulado lá sem gente para trabalhar. Passado o filme aqui, vamos então, sequência aqui com a doutora Ivanete. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Fernando Faria, presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, excelentíssimas senhoras deputados, senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Estou aqui na condição de representante do Banco Central do Brasil para, em atendimento ao requerimento número 344 de 2014, de autoria dos deputados Alice Portugal, Policarpo, Andréa Zito, Chico Lopes, João Campos, Assis Melo, preside a mesa, excelência, Silvio Costa e Gorete Pereira, debater acerca da redução da força de trabalho do banco, que internamente se tornou conhecido como risco de recursos humanos. Bom, para tanto, eu trouxe uma breve apresentação sobre os trabalhos do Banco Central e a posição atual do seu quadro de pessoal. Bom, temos aqui nessa primeira apresentação
Volta, por gentileza. A distribuição das representações do Banco Central no país. Nós temos a sede em Brasília e temos 9 representações regionais, de Porto Alegre a Belém. Então, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Não vou entrar aqui, até pela exiguidade do tempo de que dispomos, nas atribuições do banco, mas sim na sua missão, que hoje é o grande foco de trabalho do Banco Central, que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. São dois... me deter só um pouquinho neste slide, porque são pontos fundamentais de atuação do Banco Central, e começaria a falar um pouco do poder de compra da moeda, lembrando o relatório, a fala do diretor do Banco Central, Carlos Hamilton, diretor de Política Econômica, na divulgação do último relatório de inflação, em que ele lembrava que a estabilidade do poder de compra é apontada, o poder de compra da moeda é apontado não só pela política, pela teoria econômica, mas pela experiência internacional, como uma pré-condição para o desenvolvimento sustentável do país. E de fato, quando a gente recorda aqui que o sistema de metas para a inflação, que foi implantado a partir de 99, representou uma mudança vital no curso da economia do país, com controle de preços, com a estabilidade de preços, estabilidade do poder de compra da moeda, que, de fato, promoveu o país a uma outra condição, lembrando particularmente que no período de 86 a 94, o país atravessou um período em que a inflação média anual chegava a 842% ao ano. Uma situação absolutamente real e que impunha, recaía muito pesadamente esse ônus sobre exatamente a população mais pobre do país, que não tinha como se precaver daquela desvalorização abrupta e acelerada do poder de compra. E quem viveu esse período, eu já fui mãe muito jovem, peguei muitas filas de supermercado para comprar leite. Quem viveu essa época lembra bem disso. E o outro grande... Então, hoje o país, a partir do regime de metas de inflação, plano real, conseguiu uma estabilidade do poder de compra da moeda, e o Banco Central é o grande guardião dessa estabilidade. E o outro foco da nossa missão é o sistema financeiro sólido e eficiente. Lembrando aí que hoje o Banco Central, o processo de supervisão e fiscalização do Banco Central se modernizou enormemente nos últimos 20 anos. Hoje há uma atuação muito prudencial e baseada em riscos, de modo que, por exemplo, hoje o banco não tem uma fiscalização em cada instituição financeira pelo país afora. É um trabalho muito de monitoramento, gestão de risco, sempre antecipação, instrumentos de antecipação ao risco. Hoje a supervisão do Banco Central é modelo, é considerada, inclusive, reconhecida internacionalmente. Então, é essa grande missão do Banco Central, e é isso que a gente entrega para a sociedade. E aqui alguns dados relevantes, porque muitas vezes nem nós que trabalhamos na casa temos a perfeita percepção de tudo que o Banco Central faz, todas as atividades que são extremamente complexas. Então, por favor, temos aqui, na área de organização do sistema financeiro nacional, dados de 2013, em termos de processos de trabalho, atendimento a demandas de organização. O Banco Central autoriza funcionamento de organizações financeiras, instituições financeiras, cisões, fusões, incorporações, transferências de controle, toda e qualquer mudança na governança, tudo tem que ser aprovado pelo Banco Central do Brasil. Em 2013, tivemos 3.035 atendimentos a essas demandas. Entidades em regimes especiais ativos, instituições financeiras submetidas a regime especial, liquidação,
que é resultado já do processo de fiscalização e supervisão do Banco Central, processos administrativos analisados, censo de capitais estrangeiros, irregularidades de instituições financeiras, tivemos 636. Voltando um pouco aí para a supervisão, já especificamente, temos aí também dados, atividades realizadas junto às diversas instituições financeiras, como bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimentos, financeiras, corretoras, cooperativas de crédito. Nós tivemos em 2003, 1.880, na verdade, corrigindo, é o universo sujeito de entidades sujeitas à fiscalização do banco, supervisão, regulação. Dessas foram 534 foram supervisionadas e, claro, sempre com muito foco no risco, na análise de risco, potencial risco ao mercado, com 1.895 ações de supervisão. E aí você tem todo o monitoramento. Temos aí instituição, no sistema de câmbio, que é outra atuação forte do Banco Central. Nós temos hoje 206 instituições autorizadas a operar, com a média de 37.300 operações, novos contratos de câmbio no ano. Transferências internacionais, operações dia, nós temos cerca de 1.000 operações ao dia de transferências internacionais, e 32 milhões de operações de cartão de uso internacional. 32 milhões de operações no mês. E tudo isso é supervisionado, monitorado, fiscalizado pelo Banco Central. Próximo, por favor. Sim, monitoramento e fiscalização de consórcios, que era uma atribuição que até a década de 80, 90, isso não era atribuição do Banco Central. Em razão da eficiência do trabalho do Banco Central, acabou sendo absorvido por ele. Então, hoje nós temos 11 milhões de consorciados no país, com 20 mil grupos autorizados. E rateio de recursos aí da ordem de 9 milhões de reais. Meio circulante, que é o chamado M1, para quem estudou para o concurso deve estar com isso bem na cabeça. Nós temos em circulação, em reais, 185 bilhões de reais em circulação. E em cédulas, com mais 5 bilhões e meio em moedas, as moedas em circulação. Isso significa que o banco tem que prover, substituir, verificar todas as falsificações de dinheiro do país, acompanhar, tem um trabalho muito forte com a Polícia Federal, de verificação e identificação de crimes contra os... Então, é um trabalho também muito intenso. Toda a produção, inclusive gráfica, visual das cédulas, é desenvolvida internamente, o projeto é internamente desenvolvido no Banco Central do Brasil, pelo Departamento Meio Circulante, que tem uma expertise muito grande nisso. E mais do que isso, o Banco Central tem que garantir que chegue o provimento desses recursos, e para isso ele tem, os custodiantes, tem o Banco do Brasil principalmente, porque esses recursos têm que chegar no Oiapoque, no Chuí, lá no interiorzinho da Amazônia, em todo o recanto do país tem que ter dinheiro em circulação, dinheiro pronto e adequado para as transações de toda a população do país. Sistema brasileiro de pagamentos. Esse sistema brasileiro de pagamentos é hoje referência mundial, foi desenvolvido integralmente no Banco Central, com tecnologia interna, pessoas da casa, e é uma referência mundial hoje, até pelo histórico que o banco viveu de inflações, período de inflação, o sistema se sofisticou muito, e nós temos aí uma movimentação em trilhões de reais, mensal da ordem de 22 trilhões. Todas as transações financeiras do país passam pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos, e esse sistema é composto de 3 outros sistemas que não são pequenos, são o STR, por exemplo, pelo STR roda diariamente 1 trilhão e 100 bilhões de reais, ou seja, em 4 dias o SPB roda um PIB brasileiro. E tudo isso com monitoramento constante, permanente, com nível de estabilidade de sistema mínimo de 99,8%. Então, é um trabalho que demanda
extrema capacitação, desenvolvimento, todo o desenvolvimento do Banco Central do Brasil. As nossas reservas internacionais, rapidamente, nós tínhamos em 2000 30 bilhões de reservas administradas pelo Banco Central. Hoje nós temos, isso é dado de final de 2013, 375 bilhões, bom, 10 vezes, mais de 10 vezes de crescimento. As operações com títulos que eram em 2003 foram 1.302, em 2013 tivemos 9.863. E nessas reservas, enquanto que em 2000 nós tínhamos reservas em apenas 2 moedas, que era o euro e o dólar, hoje nós temos em 11 moedas. E tudo isso sem aumento de quadro. Vamos lá, com redução a propósito. Bom, atendimento ao público é um grande braço hoje também de atuação do banco. Nós tivemos 72 mil atendimentos nas centrais ano passado, e 377 mil monitoramento de denúncias e reclamações junto às instituições financeiras. Isso aí inclui telefones, e-mails, todos os recursos disponíveis à população para acionar o atendimento ao público do Banco Central. Recuperação de créditos é um grande projeto da Procuradoria-Geral do Banco Central. Nós aí temos valores, rapidamente, em milhões. Entre 2006 e 2011, foi 11, 12, foi implantado o projeto de recuperação de créditos, exatamente para recuperar todos os créditos que o Banco Central tinha junto ao sistema financeiro. E nós saltamos ali de 307 milhões para 1.813 em 2012. Em 2013, tivemos 14 bilhões de recuperação de crédito. Novas atribuições também foram incorporadas recentemente ao Banco Central. Regulação, autorização, supervisão de arranjos de pagamento, isso é uma lei recente, cartão de crédito, tudo isso que não era regulado agora é obrigação do Banco Central regular. Pagamentos móveis, a exemplo do que já acontece em alguns países, nós já temos essa possibilidade de fazer transações bancárias, aliás, transações financeiras sem a interferência de banco diretamente, né, diretamente por pagamentos móveis, celulares e tais. O banco tem um programa muito forte de educação financeira, faz parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira, inclusive foi premiado recentemente por isso. Eu acho que isso dá uma visão geral das novas atribuições. E não está aí, mas uma coisa que está em discussão, inclusive, no Congresso, é o factoring, regulação, supervisão e fiscalização, regulação e fiscalização e autorização de empresas de factoring, que se imaginou no primeiro momento que seriam cerca de 200, e parece que são 6 mil, algo em torno de 6 mil empresas, seriam novas atribuições para o Banco Central. Isso está sendo discutido no Congresso. Bom, e aí nós temos aqui, só para exemplificar, a atuação em fóruns internacionais, o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, o Banco Central tem uma participação muito forte, e aí toda essa atuação da área de supervisão do banco, o banco tem assento nesse comitê, e todos esses fóruns têm representantes, o Banco Central representa o país e tem servidores seus representativos. São muitos, a Associação de Supervisores Bancários das Américas, são vários grupos aí, FSB, Financial Stability Board, isso para demonstrar o quanto de projeção internacional o país obteve nos últimos anos, com o crescimento o aumento muito forte da demanda sobre o Banco Central, porque o Banco Central é demandado de passar da condição de espectador a ator. Então, preciso correr, já me avisaram ali que o meu tempo está esgotando. Mas vamos então. Bom, vou passar aqui, G20, Semla, hoje o presidente do Banco Central foi eleito para a presidência da Junta de Governo do Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos. Todos esses órgãos, G20, BIS, todos têm representação do Banco Central muito forte. Mais BIS, alguns prêmios, reconhecimento aí, anuário, TI, governo, modernização do sistema de leilão do campo, que é reconhecimento do trabalho do Banco Central,
destaque especial da economia, o BC como um dos órgãos mais eficientes da administração pública, e ali tem as entidades concedentes, destaque na avaliação de estabilidade e desenvolvimento do setor financeiro dos países integrantes do G20, isso foi reconhecido pelo FMI e pelo Banco Mundial, prêmio também para o Sistema de Administração de Reservas Internacionais, o destaque como uma das melhores instituições públicas para se trabalhar, foi conferido pela revista VOE-CSA em 2013, ISO 91, Certificado de Qualidade pela Gestão das Reservas Internacionais, enfim, o banco também como paradigma para diversas atividades e órgãos públicos. O banco é referência em gestão de projetos. Recentemente, agora, o mês passado, foi eleito uma das melhores organizações do país, setores público e privado. Uma das 3 melhores instituições em gestão de projetos no país. Houve um prêmio, inclusive, para a área de gestão de projetos do banco. E, bom, o sistema de pagamentos brasileiro também foi reconhecido. O programa de educação financeira, e eu vou acelerar rapidamente, passar os dados do quadro pessoal, que a gente já vem falando aqui. Para o banco se desincumbir de tudo isso, ele tem a necessidade de ter um quadro de pessoal muito bem qualificado, e isso está aí demonstrado. Nós temos hoje mais de 50% do quadro, 55% do quadro pessoal do banco tem pelo menos uma especialização, e mais de 20%, quase 23%, tem ou mestrado ou doutorado. Então, isso demonstra que o banco precisa realmente ter um quadro bem qualificado. E aí nós temos o movimento de admissões, aposentadorias, o que demonstra que, para aí a nossa grande preocupação, o fluxo líquido previsto só comparativamente com os últimos anos, do período 2009 a 2014, nós vamos, a se confirmarem as aposentadorias, que a gente sabe que eventualmente pode ser um pouco menos, mas ainda assim, hoje a gente teria um déficit projetado de 1.437 até o final do ano, deve ficar um pouco menos, porque não se confirmam 100% das aposentadorias. A fixação da lei, nós temos a lei autoriza 6.470 cargos, e hoje nós temos 4.140, com 2.330 vagas, posição acho que de 6 de junho, agora sexta-feira. E aqui é um quadro, evolução do quadro, nós temos a partir de 76, que quando se estabilizou a força de trabalho no banco, que a lei 4595 estabeleceu um prazo de 10 anos para que o banco estruturasse adequadamente seu quadro de pessoal. E isso se ocorreu por volta de 75, 76. E nós tivemos esses movimentos aí. E em 2008 foi quando a gente alertou lá que o banco precisa tomar uma posição urgente para repor o quadro, tá, lá eram 5.020 servidores, e aí vem as medidas que o banco adotou para lidar com com esse cenário que se avizinhava. Em 2008, nós propusemos um plano plurianual de ressuprimento, que previa o ingresso de 2.300 servidores para o período 2009-2013. Em 2009, nós, depois de muita negociação, conseguimos autorização apenas para 520 cargos, que mais as autorizações adicionais que ocorreram aí resultaram no ingresso de 890 servidores durante esse período. Em 2012, foi quando encerrada a validade do último concurso, nós pedimos as 1.850 vagas e obtivemos apenas as 500, de que resultaram agora apenas as 250 admissões. Este é o quadro geral, é uma forma... Bom, o Banco Central, na nossa avaliação, se planejou adequadamente, tomou todas as medidas que tinha que tomar preventivamente, foi proativo. Lá em 2008, vislumbrando aquele cenário, se preparou para isso, mas não tem autonomia e depende de autorização do planejamento, de outras instâncias, e hoje nós estamos realmente numa situação que eu diria, no mínimo, delicada, de quadro, que a gente não tem como sustentar mais por muitos anos, né? Acho que todos os ganhos de eficiência que a gente teve, com investimento em tecnologia da informação, isso avançou bastante, mas isso, de fato, é uma situação que os números revelam, não precisa de muito mais argumento. Obrigada, desculpe, acho que me excedi um pouquinho. Tá bom, mas foi... Também só para citar a presença aqui do Davi Falcão, chefe da assessoria parlamentar do Banco Central.
Obrigado pela presença. Passo então já para o imediato aqui para o Marcelo Pereira. Bom, muito boa tarde a todos. Eu represento aqui a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, que é onde se avaliam as solicitações para concursos públicos. É a Secretaria que detém a competência para instruir esses processos de autorização de concurso público, finalmente autorizados pela Ministra do Planejamento. Eu, trabalhando na área técnica, eu posso afirmar aos senhores com toda convicção que o Ministério do Planejamento reconhece a importância do Banco Central, como não poderia deixar de ser. É uma instituição de excelência, então todos esses feitos, na verdade, né, que a doutora Nivanete acaba de apresentar, o Ministério do Planejamento e o país inteiro reconhecem essa importância. Acontece que a questão do provimento de cargos públicos tem que ser vista no contexto de todos os órgãos e entidades da administração. Esse processo acontece anualmente, a lógica do orçamento é anual, então, anualmente, o Ministério do Planejamento recebe pedidos de todos os órgãos, todas as autarquias, todas as fundações da administração, consolida esses pedidos todos e a partir daí, normalmente, você tem uma quantidade muito maior do que o orçamento disponível para atender a todos os órgãos. Dessa forma, o Ministério do Planejamento faz um trabalho de avaliação técnica das propostas e de priorização. Então, anualmente, a ministra tem que fazer muitos cortes de tudo aquilo que foi proposto para efeito de realização de concurso, e, no segundo momento, isso é levado a uma junta econômica orçamentária, composta pelo ministro da Casa Civil, pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, que finalmente dão os contornos finais daquilo que vai ser enviado na proposta orçamentária do ano seguinte. No caso específico do concurso do Banco Central, o planejamento, a área técnica e o planejamento em si reconhecem os problemas que a instituição vem enfrentando. Fruto da questão, principalmente das aposentadorias e da absorção de novas atribuições. Isso vem sendo apontado reiteradamente e, na medida do possível, o Banco Central tem sido contemplado anualmente, se não anualmente, a cada 2 anos, porque o concurso também leva um tempo para ser executado. E no último concurso de 2009, por exemplo, além das vagas iniciais previstas, houve uma autorização de 50% e houve ainda uma autorização excepcional do presidente da República acima desse patamar. No caso agora do concurso vigente, recém-concluído, todos os cargos, os 500 cargos, além dos 15 de procurador, que foram autorizados, necessariamente eles serão providos. O que aconteceu ao ser autorizado 250 cargos é que houve, na verdade, um escalonamento dos provimentos. Mas todos os 515 cargos ofertados no concurso serão providos durante o prazo de validade do concurso. Isso não tem a menor dúvida, né? Agora, eu não posso naturalmente afirmar, não está na minha alçada, né, autorizar isso quando vai ser autorizada a segunda parcela. Pode ser que seja... É possível que seja esse ano? É possível que seja esse ano. Por quê? Dentro do planejamento feito no ano passado, para a lei orçamentária desse ano, houve a previsão de uma série de ingressos de diversos cargos e carreiras da administração. Esse ano é um ano eleitoral, então os órgãos que estão realizando concursos têm até o início do mês de julho para homologar o resultado final dos concursos. Se não o fizerem, eles não podem prover os cargos em 2014. Sendo assim, é possível. E, além disso, os concursos sofrem atrasos, outros concursos sofrem atrasos, não conseguem ser concluídos. Às vezes o provimento mesmo não consegue ser concluído, de sorte que, mais à frente, no presente ano, vai ser avaliada a possibilidade de deslocar o orçamento que estava previsto para determinados ingressos para outros. E, nesse contexto, pode ser que o Banco Central venha a ser contemplado já nesse exercício
com a complementação dos cargos, da totalidade dos cargos do concurso. Eventualmente, eu não sei como as negociações vão transcorrer daqui para frente, até com a ampliação desse quantitativo. Não sei se todos sabem, a ampliação pode ser em até 50%, a cargo da ministra do Planejamento, que tem delegação para isso. Além disso, por autorização da própria Presidente da República. Caso isso não ocorra esse ano, naturalmente serão previstos recursos para o próximo exercício, para o provimento, no mínimo, dos 250 que faltam para complementar os cargos oferecidos no concurso. Então, em síntese, são essas as informações que eu trouxe para os senhores aqui. Obrigado aí, Marcelo. Passo aqui então para o Dário Marcos Piffer, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. Bom, boa tarde a todos. Eu também tenho uma apresentaçãozinha aí, por favor, que pudessem colocar no ar. Quero cumprimentar primeiro nossos colegas de mesa, né? O deputado Assis Mello, que está aqui presidindo esta audiência, a Nilvanete, representante do Banco Central, que já deu aí uma visão, painel geral, né, sobre as obrigações, missão e objetivos do Banco Central, o que apenas reforça, né, a importância dessa instituição dentro do Estado brasileiro. Quero cumprimentar também Marcelo Pereira, representante do Ministério do Planejamento, que está aqui com a espinhosa missão de tentar justificar o injustificável. Gostaria também de agradecer aos deputados Alice Portugal, Policarpo, Andréa Zito, Chico Lopes, João Campos, Assis Mello, Silvio Costa, Gorete Pereira e Daniel Almeida, que solicitaram a realização, fizeram o requerimento, né, da realização desta audiência pública, que eu considero de extrema importância para o futuro do Banco Central e diria até do país. Bom, como vocês podem ver no primeiro slide que temos aí... Não, posso ficar aqui, não tem problema não. Obrigado. Bom, como vocês podem ver nesse primeiro slide aí, né, nós temos aí a evolução do quadro do pessoal do Banco Central, tá, e o provimento de concursos, né, as retas paralelas aí verticais são cada vez que teve um concurso. O que se percebe aí é que teve a Nilvanete trouxe um gráfico um pouco maior, que vinha desde 76, né, onde vocês podem ver que houve um grande êxodo de pessoal anterior a 98, entre 95 e 98. Esse êxodo foi causado, na época, em função de baixos salários iniciais, que era um problema que atingia o Banco Central, né, e que provocou um grande êxito de funcionários e também várias aposentadorias em virtude de um medo a respeito da primeira reforma da Previdência que estava sendo implementada pelo governo Fernando Henrique. A partir daí, vocês têm uma certa estabilização, né, onde o provimento de concurso consegue equilibrar abaixo da dotação necessária do Banco Central, mas ele consegue manter uma certa estabilidade no quadro, tá? A partir de 2003, basicamente. Nessa época, nós já tínhamos conseguido alinhar os baixos salários iniciais, né, e com isso, aquele êxodo de perder pessoas para outras áreas de governo foi estancado e ficou basicamente compensando as aposentadorias. Pois bem, só que 2003, como eu falei, né, já estava abaixo do quadro necessário, do quadro legal e também necessário às atividades do Banco Central. Tanto que em 13 de junho de 2003 já foi publicado no Correio Brasiliense, tá, onde diz: BC sem dinheiro para fiscalizar bancos. E onde o diretor de administração do banco na época, João Antônio Fleury Teixeira,
já dizia, estamos trabalhando no limite. Pode passar o slide, por favor. Pois bem, e aí, pós-crise de 2008, o que a gente vê no Banco Central, né, aí sim, né, é um êxodo marcante em função das aposentadorias. Aposentadorias que elas passaram a ser grandes, de grande número, a partir de 2008, por causa das duas reformas da Previdência, 98 e 2003, que praticamente fizeram que as pessoas que iam se aposentar durante todo esse período, praticamente todas elas se juntassem e vão se aposentar praticamente ao mesmo tempo, né? Ou seja, criou-se uma bomba relógio que não foi solucionada pelo governo durante esse tempo todo. Então nós temos aí a apresentação da missão do Banco Central, né? Então a Nilva Netti já falou sobre a missão do Banco Central. Então nós já podemos ter claro dessa importância que é a missão de assegurar o poder da moeda e ter um sistema financeiro independente, tá? E que, estranhamente, né, é qualificado pelo Ministério do Planejamento e Gestão como um órgão de área meio do governo, tá? Um órgão de área meio que, estranhamente, tem uma importância para a sociedade muito grande, visto que diariamente o Banco Central está na mídia. Diariamente cita-se o Banco Central, por exemplo, no Jornal Nacional, tá? Para um órgão que seria de área meio, tá? Estranhamente citado de área meio pelo governo, é muito estranho toda essa importância que a sociedade dá a ele. Portanto, a missão está bem clara, que eu acho que o Banco Central tem uma finalidade muito objetiva, marcante e importante para o Estado brasileiro. Nesse slide que está aí apresentado, nós temos todas as funções, também apresentadas pela Nilva Netti, mas o que é importante destacar é que são funções de alta especialização, que não tem paralelo no mercado, porque são funções de Estado. E por serem funções de Estado, tá, as pessoas que trabalham no Banco Central e trabalham para levar a cabo essas funções, também têm que ser pessoas especializadas. E essas pessoas especializadas do Banco Central, elas levam de 3 a 5 anos para se formarem. Não basta ter treinamento feito dentro da caserna. Não. O importante do Banco Central é o treinamento de campo, e o mais importante para isso, tá, é o relacionamento que os novos funcionários vão ter com os velhos funcionários, com aqueles que já estão no banco. Porém, hoje, o que é gravíssimo do Banco Central é que nós estamos perdendo conhecimento. As pessoas estão se aposentando e não tem ninguém lá para adquirir esse conhecimento das pessoas que estão indo. E isso também já se falava em 2003. Em 2003, o Fleury dizia aqui, há uma grande dificuldade para formar conhecimento na instituição, tá? Um inspetor, a preparação do inspetor leva de 3 a 5 anos. Palavras que não são minhas, palavras do diretor de administração do Banco Central. Olha aí, obrigado. E aí estão as novas atribuições. Além de tudo, tem uma série de atribuições que estão sendo dadas ao Banco Central recentemente, né, praticamente durante o último ano, tá, que o Banco Central também reluta há mais de 10 anos em pegá-las. Por que relutava? Porque o Banco Central, a diretoria do Banco Central, tinha plena consciência de que com o quadro de servidores é impossível você ficar tendo novas atribuições e tentá-las desenvolver a contentos. Também, mais uma vez, pego a reportagem de 2003, tá? E está lá. É inviável que o BC assuma a fiscalização de mais de 2.000 empresas de factoring e de cartão de crédito. E eram 2.000. Nilva Netti acabou de falar que agora são 6.000. Ou seja, todo mundo cresce, menos o Banco Central. O Banco Central só decresce. Tá? Além disso, nós temos aí que é de altamente importância, dentro das novas atribuições do Banco Central, a inclusão financeira e a educação financeira. Tá?
a grande importância disso se dá principalmente pelo sucesso do governo Lula. Tá? O sucesso que deu em diminuir a pobreza e de dar melhor distribuição de renda, que levou muita gente a sair de classe social mais baixa para classes sociais superiores. E esse pessoal, todo esse povo, tem que ser treinado, tem que tomar conhecimento de um novo mundo que foi apresentado para ele, que é o mundo das finanças, que é o mundo de aprender a guardar dinheiro, aprender a gastar o novo dinheiro que ele não tinha com responsabilidade. E hoje nós sabemos que o nível de pessoas que estão ficando enforcadas com crédito é muito alto. Então é muito importante esse trabalho do Banco Central. E para isso precisa de quê? Precisa de gente, tá? E aí vamos lembrar que crise financeira, e a crise de 2008 foi muito bem alertado isso, né? Depende de uma regulação eficiente, tá? E para você ter regulação eficiente, é preciso ter não só boas normas, e para você ter boas normas é necessário estudar bem o mercado, como ter muita boa fiscalização. E fiscalização se faz em loco, tá? E para fazer fiscalização nos locais, dentro dos bancos, você precisa de pessoa. E já alertava aquela reportagem de 2003. A revista The Economist já diz aí da importância, né, de se ter um Banco Central forte, para que se tenha um sistema financeiro forte e para que isso a gente tenha menos probabilidade de entrar em crise. Então, não somos nós aqui que estamos garganteando a necessidade de gente para o Banco Central, porque satisfaz, né, o nosso ego, satisfaz... Né, não, é uma necessidade reconhecida mundialmente. Tá? E aí o que nós temos aí? Nós temos uma evolução de pessoal, tá, de quadro do Banco Central, em diversos agrupamentos. Tá? Os agrupamentos Estados Unidos, depois nós vamos ver isso um pouco mais a miúde, mas Estados Unidos, aquela maior é zona do euro, América Latina, o mundo, G20. Ou seja, vocês vão ver aí, todo mundo aumenta o quadro de pessoal do Banco Central, exceto o Banco Central do Brasil, que é aquela linha vermelha, tá? Que se brincar mais um pouco, né, vai cair até o piso aqui do Congresso aqui. Vai em frente. Essa é uma comparação rasteira entre o FED, tá, e o Banco Central do Brasil. O FED também teve um quadro de diminuição de pessoal, tá, menos violento, lógico, que o do Brasil. Tá, mas, a partir da crise de 2008, eles se preocuparam em reforçar. E principalmente porque resolveram reforçar a fiscalização. Tá? Então, vocês veem que o quadro do FED aumenta, enquanto isso o nosso, né, altamente ilustrativo. O quadro dos Estados Unidos já voltou a ter o número de efetivos pré-crise. E nós estamos muito aquém disso ainda. Tá? No próximo slide, tá, nós vamos fazer agora uma comparação um pouco melhor com o mundo exterior. Aí você tem a quantidade efetiva de força de trabalho, né? Ou seja, a quantidade de funcionários do Banco Central por 100 mil habitantes. Perceba que a zona do euro tem 14 funcionários por 100 mil habitantes. Depois do G7, 8,42. Estados Unidos tem 7,5. Tá? E aí vem G20 com 7,32. Mundo todo com 6,70, a América Latina com 4,94. E o Banco Central, coitadinho, tem só 2,2 funcionários praticamente por 100 mil habitantes. E a se destacar aí, que dentro da América Latina, mundo e do G20, esses números poderiam ser melhores, porque aí estão inclusos o Brasil. O Brasil ainda puxa para baixo daí. Nós não tiramos o Brasil da amostra dos 3. E mesmo assim, com o Brasil, eles têm um efetivo muito maior. E se você comparar o Brasil dentro da América Latina e o Brasil dentro do G20, tá? Nós sabemos que o Brasil tem um peso considerável, populacional, principalmente, até no mundo.
Além disso, o Brasil está lá, é o 70º, 101º em país em número de efetivos, né, de força de trabalho para cada 100 mil habitantes. Todo mundo sabe que não tem muitos países além mais do que isso. Tá? Na amostra que nós temos lá é uns 78, foram feitos por 178 países. Além do mais, nós temos um bom companheiro, como com 2,02 pessoas por 100 mil habitantes, que é a Coreia do Norte. Tá? Não precisamos nem comentar mais, né, sobre isso. Além disso, né, eu parei nesse número, 171, né? Pois é, fiquei cismado com esse 171 e cheguei à conclusão, né, que isso é realmente o que o governo está fazendo, principalmente a população desse país. Um verdadeiro estelionato, quando ele consegue dar melhor renda, aumenta a renda da população, dá mais acesso ao sistema financeiro, tá? E não reforça o Banco Central. E vai deixar a população às moscas, né? Vai deixar a população à mercê de um sistema financeiro ávido por dinheiro, tá? Sem quem os proteja. Pode passar. Já falamos nisso, né? São 1.727 aposentadorias nos últimos 5 anos e tenho mais 708 para repor. E isso foi uma armadilha que o próprio governo montou, com 2 reformas da Previdência, e a última foi há mais de 10 anos, e durante esses 10 anos não teve capacidade, ou não quis, tá, desarmar uma bomba que ele mesmo armou. Então isso não é conhecimento de hoje, nem do governo, nem nosso. E aí nós temos, né, a Nilvanete mostrou isso em números, mas eu quero ser um pouquinho mais efusivo aqui, né? 2.400 cargos vagos. O Banco Central em 2002, 2003, mas o Banco Central vai lá e pede 1.730, tá? Na realidade, uma marca do conservadorismo do Banco Central. O Banco Central sempre foi uma entidade conservadora, tá? E até nisso, até para pedir, tá? Ele é conservador. Pediu só 1.730. Deram quantos? O INPOG aprovou 500. Temos aprovado, pronto para ingresso, 1.035 pessoas. Tá? Muito aquém ainda do que o Banco Central pediu. Já estamos terminando, faltam só mais 3 slides. E, pasmem, né? Pasmem, o Ministério me aprova somente 250 pessoas de um concurso para 500. Pode mudar. Se compararmos o que aconteceu dos últimos anos, principalmente pós-crise com o sistema financeiro, foi procurado reforçar as outras entidades que regulam o sistema financeiro nacional. A CVM aumentou o quadro em 21%, a SUSEP aumentou em mais de 30%. E aconteceu com o Banco Central, perdeu 20% da sua força de trabalho. E as outras carreiras? Bom, se compararmos com as outras carreiras, aí a gente morre de vergonha, tá? O MPOG, bom, o MPOG, né, ele vai cuidar bem da sua própria casa. Do concurso que teve para analista de infraestrutura, ele aprovou 180% ele nomeou 180% das vagas de concurso. Tá? Para a Receita Federal, aprovou 200% das vagas de concurso. IBGE, 150% das vagas de concurso. INSS, 250% das vagas de concurso. Ministério da Renda, 150%, a qual o Banco Central é um órgão, tem uma grande ligação, é um órgão ligado. A Secretaria do Tesouro Nacional, 67% do concurso, felizmente, e o Banco Central, 50%. Tivemos só 50% das vagas do concurso nomeadas. Se, né, nomearmos todos os 1.035 que estão devidamente aprovados, o que vai dar
praticamente 200% das vagas de concurso. Tá? Nós ainda ficamos longe do quadro que o Banco Central tinha antes da crise, em 2008. Tá? Ainda precisaríamos de mais praticamente 700 pessoas para igualar o quadro do Banco Central pré-crise, né? E fazer a lição de casa igual aos Estados Unidos. Não, volta aí. Só para terminar, então, né? O quadro pré-crise, na realidade, vejo lembrar, ainda é insuficiente, tá? É insuficiente, ou seja, o quadro necessário do Banco Central, inclusive legal, é ainda maior. Deveria destacar que já lá, né, em 2003, a gente ainda já tinha problemas nas funções que o Banco Central exercia. Nós deixamos de fazer algumas coisas, aquele quadro de estabilidade, né, o Banco Central não entrou em colapso, porque algumas funções, durante esses 10 anos, foram retiradas do Banco Central. A parte de custódia do dinheiro foi transferida para o Banco do Brasil. Ou seja, aquela entrega que a Nivanete falou lá em Chuí, é feita pelo Banco do Brasil hoje, abastecido pelo Banco Central, mas foi entregue para o Banco do Brasil. Serviços de controle cambial foram dados para a Receita Federal. Ou seja, houve uma diminuição que permitiu um equilíbrio durante 2003, mas agora temos muitas novas atribuições que necessita de muito mais pessoas. E só para terminar, que o presidente aqui está... Só para terminar, eu gostaria de lembrar mais um dado que saiu agora, recentemente, nesse final de semana, na Agência Brasil, aqui, tá? Que o próprio Banco Central disse que vem racionalizando os processos de trabalho e fixando suas metas institucionais de forma compatível com o efetivo de servidores de que dispõe. Isso é um método, isso é uma forma educada, né, de se dizer, olha, estamos parando de fazer trabalhos importantes, tá? Porque não temos gente. Isso está dito, o Banco Central acrescentou, está aqui na reportagem da Agência Brasil, que saiu agora nesse domingo. Tá? E, além disso, o Banco Central diz aqui, ó, tratando-se de instituição especializada, cuja matéria-prima de trabalho é o próprio conhecimento, ou seja, mais importante do que as funções que o Banco Central executa, é o conhecimento que os servidores necessitam para executá-la. Diz que qualquer redução da força de trabalho implica em risco de perda de conhecimento e desatualização profissional. Ou seja, o risco que o Banco Central passa hoje é enorme e é gravíssimo. E aí eu pergunto, nós vamos esperar até quando? Até quando o Estado brasileiro pode suportar essa situação de ter um Banco Central cada vez mais fraco? Obrigado. Obrigado, Daro. Eu vou imediato aqui, o companheiro aqui que é autor do requerimento, nós, o deputado Chico Lopes, antes registrando aqui o deputado também Ariosto, é isso? Ariosto Holanda, está aqui, né? Deputado federal aqui também, do Distrito Federal. Ceará. É do Ceará. Chico Lopes. Bem, queria parabenizar a iniciativa da comissão, dizer que o que estão dizendo aí não é nenhuma novidade para nós que militamos nesta área, mas fica uma preocupação muito grande. E por que, senhoras e senhores? Os jovens, as famílias, investem na sua educação, na sua formação. E quer, em contrapartida a isto, um bom emprego, um bom salário para ser cidadãos e cidadãs que dignifiquem o nosso país. Por outro lado, o Banco Central, e todos que estão na mesa, representantes do governo, Banco Central e lideranças sindicais,
reconhece que o Banco Central tem uma deficiência de pessoal, e eu tenho uma linha de raciocínio: um Banco Central fragilizado enche as burras dos banqueiros do país. Porque se não tem fiscalização, não tem auditoria, eles com tudo isso são a desgraça desse país, que é onde concentra maior maior riqueza na mão dos banqueiros. Primeiro, pela taxa Selic. Segundo, pela ineficiência do Banco Central, que eles querem mais independência, eu não sei de quê. E para que essa independência, se eles casam e batizam a toda hora neste país. Voltando aos jovens, todo com cara de jovem mesmo, olha, já fizeram o seu papel de passar no concurso. O governo tem que cumprir o dele. Embora o representante do ministro do Planejamento coloque que tem realmente essa necessidade, mas tem um tal de um orçamento que tem que privilegiar A ou B ou C. E nesse sentido é que nós temos que fazer uma reflexão em cima disso. Esse orçamento deve vir a partir das receitas e suas despesas. Se o Banco Central é um órgão que tem carreira de Estado, que eu tenho um questionamento danado dessa carreira de Estado, porque criou um clima dentro do servidor público, que está aí a Polícia Federal com problema, está aí a próprio Ministério da Fazenda, que eu faço concurso para analista de sistema, e eu faço para auditor. O concurso é quase iguais, e o trabalho é o mesmo. Um ganha até 27 mil reais, e outro ganha 7 mil. Já criou esse problema, que eu não sei quem foi que inventou essas carreiras de Estado no mundo, mas sei que está criando um problema danado. Não estou afirmando que as pessoas devem ganhar mal. Eu quero que todo mundo vá para lá e não os auditores venham para cá. E continuando, eles cumpriram tudo. Depois fica atrás dos deputados para pedir o nosso papel, quando era obrigação deles ter esse direito, porque ele foi chamado a fazer concurso e preencheu todas as normas que o concurso pediu. Não teve apadrinhamento nem QI. Se o banco não tinha condições de arcar com o nome de funcionário, para que fez o concurso? É irresponsável esse tipo de comportamento que faz com a juventude do nosso país. Se eu não posso casar, para que eu invente casar? O problema é esse. Aí fica eles pedindo a gente, e a gente tem pouca força nesse sentido. Porque o lobby dentro dessa casa de banqueiro, de grandes, megas comerciantes, não é brincadeira. Portanto, senhores e senhora, aqui está visto, o governo, através do senhor lá, reconhece que tem pressão disso. Reconhece que o concurso foi ilícito e é de direito, e promete, não promete, mas dá uma ideia que pelo menos esse ano ainda poderá ser chamado pelo menos 50%, ou na próxima gestão, ele não sair daqui a mãos abanando, ele está dando uma ideia. A representante do banco e a liderança sindical também coloca muito bem. E eu faço uma proposta ao presidente do trabalho. Tem 8 a 9 deputados inscritos nesse requerimento. Transforma numa comissão e vamos falar com o Tubini, porque ele é a estrela maior do banco. E essa conversa é com ele, não é com o intermediário. Ele que tem que dizer para a gente por que o banco não cumpre o seu papel através de pessoas. E eu sei da competência dele, que ele tinha 80 taxas bancárias no Brasil ou mais. E 3 anos atrás, na defesa do consumidor, nós criamos uma comissão especial e baixamos o número de taxa, que era exageradamente. Infelizmente, a pior dele era TAC. Os banqueiros mudaram o TAC para outro nome, só que o fato gerador é o mesmo. A cretinice daqui é grande.
Então, nesse sentido, presidente, eu estou satisfeito pelo debate. A ideia do representante do planejamento, nós temos que apoiar a ideia dele, não é inimigo da gente. Ele não é inimigo da gente. Nós queremos ele como parceiro, como representante do governo, se tem necessidade que ele não cumpre. Deixa de ter taxa Selic, que sobra mais dinheiro para as necessidades do nosso país. Portanto, está a proposta feita, presidente, que se transforme essa reunião aqui, os 8 deputados, através de Vossa Excelência, pedir audiência ao Tobino para a gente, olho a olho, cara a cara, defender os interesses que deram desnecessário o deputado estar nessa discussão. Obrigado. Obrigado, Chico Lopes. Senhor Ariosto. Senhor presidente, companheiro Chico Lopes, senhores convidados, primeiro eu faço minhas palavras do companheiro Chico. Eu acho que ele foi muito feliz. A ideia foi dele. Não, mas aí eu queria... Não, mas eu queria também dizer, Chico, que dentro da sua proposta, eu acho que a gente devia pedir também audiência à ministra Miriam Belchior. Eu acho que é importante, porque existe esse vínculo. Eu estenderia essa comissão, visita ao Tubini e visita Mas eu tenho umas dúvidas aqui, queria que o nosso presidente tirasse. Nesse concurso que houve recentemente para procurador, está incluída essa luta também? Não. Ainda não, porque os procuradores sequer foram nomeados ainda, né? Mas parece que eles estão na mesma situação. Mas acredito eu que sim. Como a gente não sabe... A informação que eu tive é que eles chegaram até via Brasília, fazer um curso final, são 50, né? E acham a sinalização, somente viriam 15 pessoas, né? A outra pergunta é o seguinte, não sei se o planejamento poderia me tirar essa dúvida. O Banco Central tem autonomia financeira, tem condições dele mesmo ter recursos para pagar pessoal e contratar? Se tem, por que nós temos que depender do Ministério do Planejamento? Isso eu pergunto, tem autonomia o Banco Central ou depende do orçamento do Ministério do Planejamento? Eu queria depois, se pudesse me responder. Deputado, na verdade, não. Não tem autonomia? Nesse sentido, não. De contratar pessoas, ele depende da autorização do Ministério do Planejamento. Mas ele tem autonomia financeira? Para outras matérias, para contratar, não. Ele depende do orçamento do governo federal? Depende do orçamento de pessoal, que é incluído anualmente dotação específica para a contratação de pessoas. Dotação específica que vem do orçamento... Vem do orçamento geral da União. Geral da União. Quer dizer que ele não tem autonomia... Não, senhor. Posso fazer um complemento? Pode. Infelizmente, o Banco Central não tem autonomia e depende realmente do orçamento da União. Mas eu entendo que isso é uma distorção, tá? Porque o decreto 200 que rege as autarquias deveriam está lá no decreto, tem que ter autonomia financeira e administrativa. E, infelizmente, é uma das aberrações que o decreto diz, mas não se cumpre e nós somos dependentes do orçamento. Então, para concluir a minha intervenção, senhor presidente, eu queria, além de complementar o encaminhamento do deputado Chico Lopes, eu queria em comissão aos 2 instituições, Banco Central e Ministério de Planejamento, mas também eu gostaria que fosse incluído também nessa demanda dos procuradores, né, que eu acho que também é importante, que estou sabendo o apelo desse pessoal, mas o que está me incomodando mais hoje é a questão do tempo, o tempo. Né? Praticamente essa casa, daqui a 15 dias, vai entrar em recesso, na próxima semana não tem mais nada, né? E depois do recesso vem as eleições, não se vai se discutir nada. Qual é o encaminhamento que você acha que a gente deva fazer, fora essa ação da comissão? O que é que a gente poderia fazer para precipitar essa decisão? Não sei se vale a pena a gente também pedir uma audiência ao ministro Mercadante, que acho que as coisas se resolvem também na Casa Civil. Né? Então, talvez em vez da ministra Miriam fosse o Mercadante,
Mas eu estou vendo o tempo está encurtando. Quer dizer, você chega, pelos documentos que eu vi aqui, esse concurso, ele encerra no dia 27 de dezembro, é isso? Não me anda até lá, está perdido o concurso? Pode ser prorrogado mais uma vez, né? Mas você encontra assim, algum caminho fora esse de chegar e ir lá em comissão e colocar essa demanda? Ou tem um outro caminho? Porque daqui ninguém pode autorizar despesa para o executivo. Isso aí já é proibido. Mas teria alguma outra ação política que a gente pudesse chegar lá e conseguir sensibilizar a Casa Civil para autorizar essa contratação. Como é que você vê, Marco? Marco e Marcelo e o Dalo. No pacote aí, presidente, é o seguinte, chegou aqui uma demanda, porque os demais carreiras do sistema financeiro, tudo na cidade tem dessas bobagens. Porque os demais carreiras do sistema financeiro nacional, sucesso, e uma sigla aqui meio esquisita, vou dizer as letras, COM, aumentaram 21,6 e 37,6 os seus quadros, enquanto o Banco Central desde 2008. Fica mais essa demanda aqui, e é questão salarial também. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, aqui eu vou passar aqui para os nossos convidados aqui, fazer uma breve fala do que foi exposto aqui, já fazer nesse também um caminhamento aqui de despedida aqui, né? Então, vou inverter a ordem aqui agora, faz aí 3 a 4 minutos aí para vocês aí. Olha, o que mais estranha realmente, tá? Eu concordar aqui com o deputado Ariosto, né? É o fato de que, se você autoriza um concurso com determinada dotação, tá? Imediatamente se supõe que a verba existe, que ela já está orçada. E, surpreendentemente, na hora de nomear, não tem orçamento. Isso é falta de planejamento, né, gente? O Ministério do Planejamento, que me desculpe, mas isso é falta de planejamento. Tá? Ou então, se não é falta de planejamento, tá? É sacanagem, tá? É sacanagem porque você vê outros órgãos que recebem 200% da dotação do concurso, que recebem 180%, ou seja, além daqueles que estavam previstos, não, puseram mais gente. Então quer dizer que tiraram o dinheiro que estava orçado para o Banco Central e deram para outros órgãos. E aí, eu só posso chamar isso de sacanagem. Principalmente com um órgão que está minguando. E que tem tanta importância e tanta responsabilidade. Eu não quero menosprezar os outros órgãos, não. Nem quero menosprezar a importância, né? O que é mais importante para o governo, tá? De dotar essa ou outra área, mas o que ele não pode é destacar, né? Jogar fora a importância de alguns outros órgãos, em privilégio de outros. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o Banco Central. Tá? Ele está sendo desprestigiado, tá? Em razão de outros. Tá? Eu acho que tudo que foi falado aqui já... Eu não preciso ir mais além. Tá? Eu só quero agradecer aí, principalmente mais uma vez, aos deputados que fizeram o requerimento, a presença dos deputados, a presença de todo mundo, tá? E espero que essa audiência renda frutos, seja na criação de uma comissão para se discutir esse problema mais a fundo do Banco Central, mas o fato, tá, é que nós precisamos resolver esse problema. E aproveito aqui, nessa última fala, né, dizer que nós do sindicato, nós do Sinal, a gente requer que todos os concursados aprovados sejam nomeados. Tá? Porque isso
vai simplesmente dar um alívio à necessidade de pessoal do Banco Central. E eu vou entregar aqui para o representante aqui do Ministério do Planejamento, tá? A petição pública que está em andamento, tá? E ela faz uma semana que foi colocada e já tem praticamente 4.000 assinaturas, tá? Ok? Solicitando mais recursos humanos no Banco Central do Brasil. Ok? Vou passar as mãos e muito obrigado a todos. Marcelo, chega para lá. Zé. Bem brevemente, só para reiterar o que eu já disse, de que o Banco Central não foi preterido, que por uma contingência houve uma nomeação de 250, mas os outros 250 certamente serão nomeados, e que isso pode ser ampliado, mas sobre isso eu não posso, eu não tenho alçada para dizer, né? Preteridos foram outros órgãos que sequer tiveram concursos autorizados. Embora a gente deva reconhecer que as necessidades do Banco Central são, de fato, maiores do que aquela que tem sido possível atender no momento. Obrigado a todos. Marcelo. Nilvanete. Inicialmente, Excelência, só uma informação rápida. O concurso para o cargo de procurador se estendeu um pouco mais, porque, ao contrário dos demais que estão constituídos em 2 fases, o de procurador tem 3 fases, e tão logo seja publicado o resultado final, homologado pelo Advogado-Geral da União, nós solicitaremos ao Ministério do Planejamento autorização para nomear. E aí, esclarecendo que o deputado Chico Lopes perguntou, o Banco Central, de fato, não tem autonomia. O presidente Tombini está empenhado, inclusive, junto à ministra do Planejamento, no sentido de obter autorização. Sabemos das dificuldades que o Marcelo trouxe aqui, mas, claro, nos cabe fazer o nosso papel, e que é demonstrar qual é a situação do quadro funcional do Banco Central. E o ministro Tombini tem muita consciência disso e tem atuado também nesse sentido. Demais, eu quero agradecer, acho que uma homenagem, esta é a Casa do Povo, né? E a gente, com isso, rende homenagem à democracia. Esses espaços de debate, de conhecimento, são muito importantes, e que a gente tenha sempre muitos encontros desse, em homenagem, mais uma vez, à democracia. E, com isso, eu encerro. Obrigada. Bom, nós, antes de encerrar esta audiência, colocar que nós vamos procurar aqui, junto com os deputados e juntamente também com os deputados aqui, sugerir aqui a proposta, como não há uma outra encaminhamento aqui colocado, nós vamos procurar fazer isso. Mas era bom que a gente pudesse, que o nosso companheiro ex-presidente aqui desta comissão, companheiro Sebastião Balarrocha, nós estamos aqui com antes de encerrar, não sei se o amigo quer ficar aqui, que é uma auto aqui do Banco Central, se quiser dar uma faladinha aí para os amigos, fique à vontade. Da reestruturação das carreiras, né? Da carreira? É esse, né? Como o caso do... Falaram só que era do Banco Central, eu digo, eu vou lá. Isso, do Banco Central, isso mesmo. Do Banco Central, esvaziamento. Isso mesmo. Presidente, eu vim aqui para apoiar a iniciativa da audiência pública. Cheguei tarde porque estava também numa outra de tráfico de pessoas, aqui as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas para manifestar o meu apoio, e a você, como a Vossa Excelência como autor do requerimento também, para que nós possamos conduzir essa questão da melhor maneira possível e influenciar para que a gente possa obter resultados, né? Então, como foi relatado por Vossa Excelência, eu fui presidente da comissão e, na época, procuramos atender também as demandas que eram possíveis, que chegaram até a comissão. Tivemos uma interlocução sempre muito forte com o Ministério do Planejamento, a AGU e o governo como um todo. E lutamos para que os projetos, os temas, os assuntos que passaram pela comissão à época, pudessem, de fato, ter uma interação com os servidores e o apoio
parlamentar necessário para que as coisas possam acontecer. Esta é uma casa de pressão, realmente, e que nós temos que estar lidando com essa pressão a cada momento, e quem se omite dificilmente consegue os seus objetivos. Então, tem que fazer a luta, e vocês estão fazendo a luta, e nós estamos com vocês, apoiando a luta. Obrigado, presidente. Gente, é uma única intervenção que para mim não ficou clara o meu encaminhamento, principalmente aqui ao presidente do sindicato, Dali, o Marcelo. Eu posso afirmar que houve desvio de aplicação do orçamento, que se apresenta números que instituições aprovaram 250%, 300%. Então, alguém se apropriou dos recursos do Banco Central, é isso? Nem pode se dizer isso, não. Houve desvio de aplicação, ou os recursos que estão previstos para o concurso estão lá ainda. Isso é importante de saber. Se não houve desvio de recursos, de aplicação, então os recursos do Banco Central ainda estão lá. Então, que se cumpra o que foi orçado. Né? Deixa eu fazer a complementação, senhor. E por exemplo, eu acho, se não mudou a metodologia de fazer orçamento, o Banco Central coloca as suas necessidades em números e em importância. E aí eu quero complementar a posição do deputado Ariosto Holanda, porque se eu fiz concurso no orçamento passado, precisava disto, eu tinha que informar o planejamento, e aqui a gente podia ter modificado, se ele procura a gente antes da elaboração do orçamento, a gente poderia ter feito, como se faz sempre, para complementar, embora a gente não tenha direito, mas no acordo político se resolve isso. Então, nesse sentido, eu acho pertinente a pergunta do deputado Ariosto Holanda, porque todos nós aqui sabemos, não estando no orçamento, não está em canto nenhum. Esse aí também é um fato comprovado juridicamente por conta da Lei 4.320 da contabilidade pública. Então, nesse sentido, eu gostaria também de me acostar aqui o deputado Ariosto Holanda nessa pergunta, porque está meio esquisita essa história do não ter, pode não ter o dinheiro, mas se tem verba, nós podemos fazer. Orçamentário pode-se fazer. Não se trata de desvio, não. O que acontece é que, para essa finalidade, contratação de pessoas, existe um anexo específico na lei orçamentária, que é o anexo 5, e lá você tem um quantitativo total de cargos que podem ser providos naquele exercício e o correspondente volume orçamentário. O detalhamento, a parte analítica desse grande número, ela está de posse do planejamento, na verdade. Você tem ali uma grande autorização e o planejamento vai manejando de acordo com o planejamento que fez. Então, se ele quiser, se houver recursos, der para ampliar isso em função dos outros concursos que estão em andamento, o planejamento pode fazê-lo. E o fato de ter autorizado, em algum caso, mais de 100%, isso já estava previsto que seria feito desde a elaboração do orçamento anterior. Então não há desvio, na verdade. Bom, eu vou ainda aqui nessa questão que está colocada nesta comissão, sempre levando a dificuldade que você tem de marcar o município. Por causa da dificuldade, sabemos a dificuldade que isso tem fazer, mas cabe a nós aqui a busca de dar seguimento aqui a esta audiência pública. Eu, infelizmente, tenho que uma condição assim não boa, porque nós temos uma audiência pública para tratar dos dois no Ministério do Planejamento. Infelizmente, estou aguardando resposta até hoje. Chegar uma comunicado até nós, já faz uns 3 meses infelizmente esse comunicado ainda não chegou, né? Uma comissão aqui sugerida, aqui, além dos deputados que estão aqui colocados, né? E vou contar aqui também com a presidência e a gentileza também do deputado Bala Rocha, porque já foi presidente aqui desta comissão. Aí nós tínhamos que definir, porque com um já é difícil, tu imagina com 3.
Nós tínhamos que achar aqui dos três qual que é o mais importante para nós, e porque talvez não tenha tempo para nós fazer essa peregrinação aí por ministério. Se nós começar pelo Banco Central até chegar no planejamento e Casa Civil, talvez nós tenha chegado a dezembro. Seguir uma Casa Civil. Eu acho que se a gente talvez ir direto, ou a tentativa aqui da Casa Civil, né, sugerida aqui para o deputado Holanda, mas eu acho que nós não vamos deixar de ir, pelo menos também no planejamento. Mas vamos tentativa aqui primeiro na Casa Civil, né, se os companheiros aqui também concordam, porque eu acho que o sindicato aqui, pelo menos o sindicato, deve estar junto com esta comissão aqui de deputados, né, representando o sindicato aqui. O sindicato é que fala em nome da categoria, né, se assim acharem que deve ser, né, esse encaminhamento nosso aqui para dar seguimento a este debate que a gente fez, né. E antes de encerrar, agradecer aqui os companheiros convidados aqui que se dispuseram a vir aqui a trazer mais dados também para que os deputados aqui, a casa, possa ir tomando conhecimento exatamente da dificuldade que se tem e procurar, com a representação que tem aqui, procurar também intervir em nome de uma instituição tão importante como é essa questão do Banco Central, né? Não vou entrar aqui em por maiores, porque tem uma opinião exatamente de qual a importância do banco, né, do Banco Central, mas ficamos para o debate político. Em outras circunstâncias, vamos tentar tratar desta dificuldade que tem, que é realmente do quadro funcional, né, já que é uma instituição que só pela missão dela aqui, né, colocada no papel, é de uma das mais nobres do nosso país. Espero que não esteja desviando da sua missão, mas, como já disse, fica para outras oportunidades para a gente debater. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, sem antes convidando, né, os pares aqui desta comissão para a comissão amanhã, reunião ordinária, 11 de junho, às 10 horas, no plenário 12, anexo 2 desta casa. Era isso. Muito obrigado pela presença de todos.